Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí. Boa madrugada, sei lá. Então tá, mais uma aulinha, tá? Faltam poucas aulas pra gente terminar o nosso bimestre e, consequentemente, o ano letivo. E aí, pelo menos quase um mesinho aí, né? Pra quem não ficar de recuperação de férias, ok? Férias pra todos. Vamos lá. Hoje eu vou falar uma coisa muito legal, muito interessante, chama indução magnética, né? Indução, a gente pensa assim, induz alguma coisa. O que induz? O campo magnético. Vamos ver o que o campo magnético induz. Né? Começar falando sobre o experimento de Faraday. Na aula passada a gente viu uma coisa interessante, né? No experimento de Ørsted, foi comprovado que a corrente elétrica geraria o quê? Um campo magnético. Aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, mas quase simultâneo. O que o Faraday fez? Olha só que coisa interessante. Aqui é um tubo, tá bom? Vamos tentar imaginar aqui. Esse aqui é o Faraday, tá certo? É um francês aí. E aí em 1831, vamos tentar lembrar que o experimento de Ørsted foi em 1820, tá? Ele pegou o quê? Pegou um solenoide, né, que vocês lembram lá, o solenoide é um conjunto de espiras aqui, tá? Tá enroladinho aqui num tubo, tá certo? E as extremidades desse solenoide, né, do fio aqui enrolado, ele ligou no amperímetro, tá certo? O que faz o amperímetro? Detecta a corrente. Se tem corrente, ele vai indicar um valor. Se não tem corrente, ele não indica nada, fica zerado, tá bom? E ele pegou um ímã, tá certo? E aí, o que acontece? Ele pegou esse ímã e aproximou do solenoide. Quando ele aproximava do solenoide, o amperímetro detectava uma corrente. Se ele deixasse parado o solenoide em relação ao ímã, aí não tinha corrente nenhuma. Mas aí quando ele afastava, né? No caso aí ele afastava o ímã, o que acontecia? Havia corrente elétrica de novo. Então qualquer movimento, né, desse campo magnético, ou seja, quando o campo magnético variava, né, ele conseguia gerar corrente elétrica. Olha que coisa bacana, percebe? Na aula passada a gente viu que eletricidade gera magnetismo. Agora nós vamos vendo outra coisa, que magnetismo consegue gerar eletricidade, tá? Fica a ressalva aqui, né? Nesse circuito aqui, né, formado pelo solenoide e o amperímetro aqui, não tem pilha, não tem tomada, não tem fonte nenhuma de tensão. Então essa corrente foi induzida. Induzida por quem? Pelo campo magnético, tá certo? Isso é uma coisa muito importante para o mundo, tá? Só para citar, como é que se fazia antigamente. Hoje em dia você escreve um artigo, publica numa revista e outras pessoas vão ler isso tudo. Antigamente tinha os clubes de ciências, né? Ou academias de ciência. E o Faraday foi exatamente fazer isso. Ele pegou esse experimento e levou numa academia e demonstrou esse experimento aqui que eu acabei de descrever para vocês. O pessoal da academia lá, né, os professores, doutores e tudo mais, olharam e falaram assim, bom, seu experimento é deveras interessante. Agora, para que serve ele? A resposta do Faraday foi bem interessante. Ele disse assim, olha, na verdade, para que serve um recém-nascido? Depois, nas aulas, vocês vão ver o que o recém-nascido fez, tá certo? Aliás, não nas aulas, no exercício que eu deixei para vocês, tá? Para vocês fazerem, valendo para nota, 1 ponto, tá? Então, maravilha. Vamos ver toda a parte teórica que rege exatamente esse experimento que o Faraday fez. Antes de qualquer coisa, a gente vai definir o que é a tal do fluxo magnético, tá? Fluxo, qualquer que seja, né, está relacionado ao quê? A passagem, né? Então, tem um fluxo de água, então a água está passando para algum lugar. Então, o fluxo magnético seria o quê? O campo magnético passando? Exatamente isso. Vamos tentar lembrar que o campo magnético forma aquelas linhas, né, de campo magnético que a gente viu lá, que você pode mapear com a malha de ferro. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma determinada área aqui, tá bom? Vamos pegar essa figura aqui, tem uma determinada área aqui, dessa placa aqui, tá bom? Dessa folha aqui. E as linhas do campo magnético fazem o quê? Atravessam essa placa aqui, essa área, tá certo? Então, existe um fluxo dessas linhas magnéticas que atravessam essa área, tudo bem? Então, o fluxo vai ser dado pelo quê? Quanto mais linhas atravessarem, maior é o campo magnético, então maior é o fluxo também. Quanto maior a área, mais linhas também atravessam e, portanto, maior o fluxo.
tá certo? Então o fluxo vai ser algo diretamente proporcional ao valor do campo magnético. Lembra que o campo magnético a gente dá representa por B e é dado em Tesla. E a área, que para sistema internacional sempre é dada em metros quadrados, tá bom? Então, o fluxo magnético a princípio é dado em Tesla vezes metro quadrado, tá certo? Ou, né, criou-se uma outra unidade que chama Weber, é simbolizada por WB. Não importa muito isso daqui, eu nem uso tanto Weber, tá? O Tesla por metro quadrado, vezes metro quadrado, perdão, é o mais interessante, tá? Fluxo é representado por essa letra grega aqui que a gente chama de φ, tá certo? Φ. Quero lembrar uma coisa, tá? A posição relativa da área, ela é muito interessante. Porque olha só, o que eu fiz? Eu peguei a placa e inclinei um pouquinho. Vejam que o número de linhas que está atravessando essa placa passa a ser menor, né? Então, eu normalmente chamo isso daqui, né? Se a gente for para pensar, essa área que realmente está sendo atravessada aqui é a tal da área efetiva, tá? E que você simboliza aí multiplicando por um cosseno do ângulo. Mas tem nos exercícios, depois vocês vão ver com calma isso aqui, tá? Bom, maravilha. Vamos continuar com isso aqui. Então, definido o fluxo, o que o Faraday concluiu? Será que é o campo magnético que gera a corrente? Ele percebeu que não, porque se ele tivesse parado, né, aí não tinha nenhum tipo de corrente elétrica. Mas quando ele movimentava, o que acontecia? Então havia um fluxo, né, que atravessava esse solenoide, essa área. Então ele chegou à conclusão que era a variação do fluxo do campo magnético que gerava a corrente elétrica. Maravilha, então. Aí ele chegou a elaborar a famosa lei de Faraday, que diz o seguinte: se eu mudar o fluxo magnético dentro do circuito fechado, né, mudando em relação ao tempo, né, eu vou ter uma corrente elétrica induzida. Nós vimos lá na eletrodinâmica que toda corrente elétrica tem que estar ligada ao quê? Uma tensão, tá? Então, fazendo as contas e tudo mais, né, V é a tal da tensão induzida. E é a variação, ou seja, a variação, a mudança no fluxo do campo magnético, tá certo? Em relação a quem? Ao tempo, tá? V é a tensão, e toda tensão a gente mede em volts, tá? Mas a gente costuma chamar isso daqui de força eletromotriz. Esse é o nome técnico para essa tensão induzida. Ou, por muitas vezes, você vê a sigla FEM, né, de força eletromotriz. Ok? Bom, e como eu já falei, né, a gente está falando, chama de indução magnética porque o campo magnético induz uma tensão elétrica, tá? Então, é o magnetismo induzindo, né, criando uma eletricidade. Ok? Vou pegar um exemplinho aqui, né, único aqui, só para a gente explicar, e depois os outros estão no livro, nos exercícios que vocês vão ter que fazer. E esse aqui é um exemplo bem clássico, por assim dizer, tá? Então, vou pegar aqui, ó, eu tenho um campo magnético aqui, lembra, né? Se isso aqui tá uma bolinha aqui, né? É porque o campo magnético está fazendo o quê? Ele está atravessando a tela, tá certo? Ele vem de fora e atravessa a tela, tá? Tá indo na direção de vocês. Você tem que imaginar um vetor indo no olho de vocês aí, tá certo? No caso, né? Indo no olho de vocês. Eu não vou apresentar a cena, porque tá ao contrário, né? Tem que imaginem a tela aí e ele saindo, né? Saindo assim, tá? Bom, maravilha. Então vamos continuar aí. Nesse caso aí, eu tenho um trilho, né? Um trilho aqui que está fechado na extremidade e uma barra que está se deslocando, tá certo? Tem uma barra que está se deslocando aqui com uma certa velocidade, ok? Então, aí o que vai acontecer? Segundo a nossa, né, expressão lá da lei de Faraday, a tensão induzida é a variação do fluxo em relação ao tempo. Quem seria o fluxo aqui? O valor do campo, que atravessa aqui a área, tá certo? E vezes a área. A área é formada por quem? Nesse quadrado aqui, vamos dizer, que é o circuito fechado que a gente tem. Olha que tem um circuito fechado por aqui, né? A área é dada por quem? Por este lado aqui, que é L, vezes o outro lado, que é X. Eu coloquei X porque ele vai variando, né? Conforme a barra vai deslocando, né? No caso, deslocando, o que vai acontecer? Vai tendo aí um aumento nessa área. Então, se aumenta a área, aumenta o fluxo. E, portanto, vai ter uma tensão induzida. Legal.
Então, só lembrando lá, né? Voltando a falar aqui. Como a variação do fluxo do campo magnético gera tensão, então ou eu posso mudar a área, ou eu posso mudar o campo, posso mudar ambos, ou não posso mudar nenhum. Só nesse caso aqui eu mudo quem? A posição relativa da área em relação ao campo. Aí eu estou mudando também a área dita efetiva, tá? Também tem exercício sobre isso. Então vamos lá. Voltando à minha equaçãozinha aqui, né? B vezes A. Aí é a variação. Quem é B vezes A? B é o campo, A é a área, formado por L vezes X. Então, no lugar do A, eu coloquei L vezes X, tá? Tudo isso é constante, não varia nada. Tanto o campo B é constante, quanto L, que é essa distância aqui, né? Não vai mudar nunca, porque aqui durante o trilho aqui, né? Esse lado aqui do trilho é paralelo a esse outro aqui. Então, o L não vai mudar nunca. Quem que muda? O x. Então vai ficar b vezes L vezes delta x dividido por delta t. Delta x dividido por delta t é quanto? É distância dividido por tempo. Caraca, velocidade. Então b vezes L vezes v. Você, aluno, né, como esse aqui é um problema clássico, você não precisa chegar sempre nessa mesma dedução. Vai direto nessa definição aqui, que a tensão induzida é o valor do campo vezes o comprimento da barrinha aqui, né? É o lado do trilho aqui, mas é o comprimento da barra também, vezes o valor da velocidade da barra, tá bom? No texto que eu coloquei tem os valores para isso aqui. Bom, maravilha, tá certo? Tem bastante exercício para vocês fazerem. E, finalmente, essa é a parte mais complexa da aula, então peço para que vocês prestem bastante atenção. A tal da lei de Lenz. Vamos lembrar o seguinte, né? Eu acabei de falar que a gente tem uma corrente induzida no circuito. E toda corrente, né, como é um fluxo de elétrons, né, ela tem um sentido. Lembra? A gente discutiu bastante qual era o sentido da corrente, que se opõe ao fluxo de elétrons, blá, blá, blá. Mas isso é matéria lá dos bimestres anteriores. Agora, o que é importante aqui é você perceber em qual sentido vai circular a corrente. A lei de Lenz, ela diz uma coisa muito interessante, que a corrente induzida vai ser tal a opor a causa que lhe deu origem. O que significa isso? Tá? Significa que a corrente tende a gerar um campo magnético oposto àquele que induziu. Então vamos lá. O que isso significa? Olha só. Vamos tentar lembrar que as linhas de campo ela fazem o quê? Sai do norte e vai para o sul, não é assim? Então eu estou colocando, eu tenho aí um circuito que eu estou colocando um campo que aponta para fora, tá certo? Do circuito. Eu estou colocando para dentro do circuito. Eu estou botando goela abaixo aí um campo que sai aqui né? Que tem essa orientação aqui. O vetor tem direção horizontal, sentido para fora aqui da espira, tá certo? E a espira vai fazer o quê? Vai gerar um campo, ou seja, ela gera um campo a se opor a esse campo que eu estou colocando goela abaixo dela. O que significa isso? Vamos tentar lembrar. Regra da mão direita, tá certo? Regra da mão direita. O que vai acontecer? É só você perceber que como a corrente está circulando num circuito, ela vai gerar um campo fazendo o quê? Já que eu coloquei um campo para fora, né? No caso, para fora, vai lá, a câmera inverte aqui, né? Então, já que eu coloquei um campo para fora, nesse caso aí, ó, lá, para cá, né? Ele vai gerar um campo nesse outro sentido aqui, para se opor um ao outro, tá certo? Bom, o outro aqui, né? Se eu estava aproximando, agora eu afasto, o que vai acontecer então? Eu estou diminuindo o campo. Estou diminuindo o campo. Então, o que vai acontecer? O campo que eu tinha dentro vai passar a ser menor. Então, a corrente tende a quê? A gerar um campo para suprir aquele campo que está saindo. Complexo, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho melhor isso. Eu posso colocar um outro vídeo aí já sobre isso. Isso é bem difícil por aulas online, gente. É bem complicado. Na verdade, na aula presencial já era complexo, ficar mexendo com as mãos, e aí agora pior ainda. Tá? Mas eu tô aí pra gente tentar sanar as dúvidas de vocês, e assim espero que poucos de vocês tenham as dúvidas, tá bom? Então tá, até a próxima aula, estamos chegando no fim, tá? Façam exercícios, por favor, tá? Façam questionário e até a próxima.